Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Meu nome é Rossini Xavier, eu sou professor de violão, músico e professor. Fiz a minha graduação em música na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu fiz também meu mestrado. Estou aqui para apresentar para vocês essa aula sobre o violão fingerstyle, que tem o título Aprendendo e Entendendo o Violão Fingerstyle. Foi um projeto contemplado pelo edital PROAC 39/2021, financiado pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Desde já, deixo meu agradecimento ao PROAC, essa política pública que ajuda muito nós artistas, né, e que continue crescendo, porque realmente existe um leque muito grande de pesquisas a ser exploradas, né, e de conhecimento que precisa ser transmitido principalmente de forma gratuita. Então, vamos lá, né? Como eu disse para vocês, essa é uma aula, é uma videoaula apenas. Então, eu vou fazer um panorama para vocês sobre o que é o violão fingerstyle, sem me aprofundar tanto, porque afinal de contas, a primeira palavrinha do título é aprendendo. Então, assim, tudo que a gente está conhecendo, está aprendendo, faz parte, né? Mas eu quero me dirigir especificamente à parte prática, né? Então, assim, ao final desta aula, eu quero que vocês terminem tocando uma música, um arranjo didático, um arranjo simples que eu fiz, para que a gente possa realmente experimentar de como é que funciona, como é que a gente vai trabalhar essa questão do violão fingerstyle. Antes de qualquer coisa, o que é o violão fingerstyle, né? Abre aspas. O fingerstyle, em sua origem, não representa um estilo ou gênero musical, e sim um modo de tocar violão utilizando distintas técnicas, oriundos do gênero como country, jazz e blues. Este modo se popularizou e hoje é encontrado na execução de mais diversos gêneros musicais. A técnica de dedilhar as cordas veio do alaúde e da vihuela, do século XV e XVI, antecessores do violão. A partir disso, o estilo dedilhado ou fingerstyle teve seu desenvolvimento. É importante destacar que quando nos referimos à prática do violão de concerto, o mais usual é utilizarmos o termo violão clássico, erudito, para defini-lo. Bom, esse texto então é retirado da pesquisa da Amanda, né, que eu já citei para vocês. Acho que já está bem claro, mas de qualquer maneira eu vou comentar um pouco sobre essa questão, certo? Então, assim, quando a gente fala do violão fingerstyle especificamente, a gente não está falando do violão erudito, né, do repertório erudito. E uma das questões que mais definem essa ideia do fingerstyle é a questão do repertório, né? Se eu vou tocar de repente um bar, eu vou ter que chamar de qualquer maneira de violão clássico, né, de violão erudito. Eu não vou chamar de fingerstyle. Aí se fosse falar, não, mas realmente, porque não tem a questão da batida e tudo mais. Pensem o seguinte, pessoal, a primeira questão que a gente tem que avaliar numa música é a melodia, que é por onde a gente reconhece a música, né? O ritmo é extremamente importante, anda junto com a melodia, né? Porque não existe melodia sem ritmo, né? Eu não posso jogar notas e cada um vai tocar de uma forma, então a melodia e o ritmo, né? Mas o ritmo da melodia especificamente. Porque isso me dá a característica, me mostra qual é a música que eu estou tocando. Por exemplo, a música que eu iniciei tocando para vocês, se eu toco assim, ó, poderia ser a mesma música, mas poderia ser diversas outras, né, que também usam esses mesmos acordes, né? Se eu uso o ritmo ou um pouco diferente, tanto faz. Né? Na verdade, eu só consigo descobrir a música, identificar a música quando eu começo. E se eu fizer, ó, tá, beleza. Toquei as mesmas notas com ritmo diferente. O que eu quis dizer, o que eu quis mostrar com isso? É que a melodia, ela tem um ritmo, obviamente, né? Então, a partir da melodia, do conjunto que existe na melodia, é onde eu vou realmente entender qual é a música que eu estou tocando, né? Se eu estou tocando aqui, né? Então isso aqui eu não vou chamar de fingerstyle, isso aqui é uma música, né, um erudito, né, uma música barroca. Enfim,
se eu tocar... Samba de uma nota só. Então, se eu tocar só... eu poderia utilizar para fazer outra melodia, de repente, né? Outra música. No caso, samba de uma nota só é bem marcante, mas é uma cadência de subquintos, né? Bom, continuando, então, o nosso estudo, sobre a questão de tocar o dedilhado, isso vem... bem antes, né, do que a gente chama de fingerstyle. Isso vem do alaúde, vem da vihuela, como foi citado no texto, que são os instrumentos antecessores do violão. Inclusive, viola caipira é um instrumento mais antigo do que o violão, né, o violão que nós conhecemos, o cavaquinho. E esses são instrumentos que são anteriores, né, que vêm dos mesmos, dos mesmos precursores, vamos dizer assim, né, da vihuela, do alaúde, mas que são instrumentos diferentes, com afinações diferentes, né. Agora falando um pouquinho mais sobre a questão do fingerstyle em si. Né? Na Europa existia todo um movimento de estudo do violão clássico, né? Do violão erudito. Nos Estados Unidos surge então, com grande influência dos negros americanos, a ideia do violão fingerstyle, né? Com a ideia de tocar músicas mais, músicas ligadas à música popular dos Estados Unidos daquela época, né? E que tinha essa questão de tocar o blues, de tocar o jazz, né? Que era o ragtime. Das características importantes, então, do violão fingerstyle. Geralmente violão de aço, né? Mas não precisa ser especificamente violão de aço, dá para tocar com violão de nylon. Eu mesmo já toquei várias vezes, várias músicas e tenho registros disso tocando com violão de nylon. É uma questão de preferência, né? Mas no caso do violão de aço é uma tendência maior, principalmente porque vem do country, do blues, né? Que preferencialmente ou majoritariamente era tocado com violão de aço. Porém, isso não é uma regra específica. Por exemplo, no Brasil, Dilermando Reis tocava choro, né, com o violão de aço. Né? Então, também isso não quer dizer que tenha que ser. Uma dica importante, fiquem ligados na questão da afinação do violão. Porque, às vezes, assim como a gente tem a viola caipira, que você toca o som aberto do instrumento, e ele tem um acorde específico, seja sol, seja mi, seja ré, depende da afinação que estiver a viola caipira, no violão fingerstyle também é possível você utilizar afinações diferentes para facilitar, para que você toque e mantenha essa questão do acompanhamento, né? O violão fingerstyle eu falei para vocês e não dei continuidade, né? Mas a gente tem a melodia, né? Obviamente que é o principal, e a partir disso depois você vai ter que pensar na questão do acompanhamento, que seja os acordes, né? Ou baixo, e alguns acompanhamentos, né? No caso... de contracantos, né, contrapontos, as melodias que a gente tem como a linha principal, e também a questão dos ritmos, né, que nós podemos fazer tocando o violão fingerstyle. Então tem todos esses recursos a serem explorados. Mas como a gente está pensando de um início, né, então a gente vai focar primeiramente então na melodia, depois a gente vai inserir um baixo, pensando nos acordes, e depois nós vamos pensar então em colocar alguns ornamentos para poder preencher e dar realmente sentido no nosso arranjo, certo? Então, fiquem bastante ligados nessa questão, afinação, né, porque ela tem que favorecer essa ideia, né, da melodia e depois a questão dos baixos e assim por diante. Ou seja, você pode tocar qualquer música no fingerstyle? Pode, qualquer música. Porém, você tem que, primeira coisa, ter realmente conhecimento excelente da música, né? Quando eu falo excelente, se a música é uma música simples, tem que saber realmente a questão dos acordes que eu vou utilizar, se eu preciso, quais notas soltas eu vou precisar para poder pensar no meu arranjo. Então é diferente de quando eu uso o violão, por exemplo, para que alguém cante. Né? O fingerstyle é o próprio violão cantando, né? Então o violão está cantando e você está se acompanhando no próprio violão. Né? Então quando você vai acompanhar um cantor ou uma cantora, você vê a tonalidade que fica bom para aquele cantor. A principal é isso, né? Não adianta nada ficar confortável para você tocar e a cantora tá lá se esgoelando ou não conseguindo cantar algumas notas, né? Mesma coisa no violão. Se você tem que fazer a melodia e você precisa de, por exemplo, se eu preciso pegar esse Fá sustenido aqui e aí eu tenho que botar a melodia, como é que eu vou pegar? Eu não vou conseguir. Né? Então eu preciso ou mexer na afinação para trazer essa nota mais para trás, aqui no caso, né? Ou seguir a pegar isso aqui de repente afinar em Ré para tocar esse Fá sustenido solto.
enfim, eu tenho outras possibilidades, né? Eu não posso deixar de analisar isso. Então, o tom, a tonalidade é extremamente importante, certo? Então, fica essa dica também. Bom, sobre essa parte mais da pesquisa, eu deixo para vocês, então, aqui embaixo, a pesquisa da Amanda, para vocês se aprofundarem, porque eu acho que vale muito a pena. E vamos para a parte prática, vamos tocar um pouco, beleza? Pessoal, a música escolhida para passar para vocês, então, é Tocando em Frente, música de Renato Teixeira, que é uma música que transita por diversos gostos musicais. É uma música que está mais ali no sertanejo regional, mas que a galera de outros estilos também costumam gostar, né? Então eu escolhi essa música e vamos fazer aquele passo a passo que eu conversei com vocês no primeiro instante. Nós vamos fazer agora, então, primeiramente pensando na melodia. Vou colocar para vocês na tela uma tablatura e uma partitura, acompanhada da partitura, obviamente, para que vocês, quem já souber, no caso, e vou deixar disponibilizado esse arranjo aqui para vocês também, para que vocês baixem, estudem a melodia, fiquem espertos com a questão da digitação, porque depois vai entrar acordes, então se você fizer tudo com o dedo só, depois você não vai conseguir. Ó. Fica, tipo, depois vai ter que botar os acordes, vai ficar tudo desajeitado. Certo? Estamos falando então na tonalidade de Sol maior. Começa aqui, ó. Então vamos lá de novo, ó. Ré, Fá sustenido. É como se a gente fosse pensar no Ré, que futuramente vai ser, ó. Solto. Casa 1. Eu não vou me preocupar com a casa porque está escrito na tablatura. E geralmente quem já está tentando pelo menos tocar um violão fingerstyle já tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, onde é que tá as notas e tudo mais. Ou pelo menos ler uma tablatura, certo? Então, ó. Três. Compasso 12, então eu tenho Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Ré, Lá, Ré. Então essa é a primeira parte, vamos tocar juntos então isso daí. 1, 2, 3, 1. Agora vem a parte do refrão. 1, 2, 3, pausa. Dó, dó, si, si, lá, sol, lá. 2, 3, sol, lá, si, pausa. Dica principal, pessoal, pausa o vídeo agora, estuda essa melodia, observa bem onde é que eu coloquei os dedos, né, para que você agora tenha espaço para você colocar, a gente vai inserir o baixo, né, e para inserir o baixo, desde o começo ali já tem a questão dos acordes, né, então, por exemplo, se você for tocar com um amigo que não é fingerstyle, né, uma dica importante, né? Desde o início, você vai pensar na melodia, se você quiser tocar um fingerstyle, e pensar nos acordes, né? Porque essa junção que vai começar a dar
né, dar a cara do fingerstyle. Então, para que dê certo, né, você tem que começar, por exemplo, comecei a tocar aqui, o primeiro acorde é um Ré. Aí eu coloco o começo dois dedos. Aí já vai dar errado. Por quê? Porque como é que eu vou fazer o Ré? Né, eu vou tocar assim, né? Então já tem que pensar em cima do acorde. Qual é o primeiro acorde é Ré? Eu já monto o Ré, e aí você pensa o que você vai fazer, ó. Opa, mas eu vou montar um Dó. Aí dá pra montar, ó. Ré, tem um Ré no Sol, não tem? Eu posso colocar aqui ou assim, né? Mas se tem a melodia que eu faço. Repetindo, ó. Já fica mais cara. Depois, Ré. Percebe que meu dedo quase não mudou, né? Então, assim, isso vocês vão perceber agora em diante também, conforme eu for tocando, né? Mas a real eu tô segurando meus dedos aqui, a maioria das notas que eu tô cantando com o violão, ela tá já no acorde. Então eu não preciso ficar procurando a nota. Não precisa disso. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pessoal, lembrando, isso é uma ideia iniciante, né? Para você que já toca, isso é uma possibilidade grande nessa dica para que você não dependa que os outros te mostrem os caminhos, né? Você vai entender que as notas passam pela proximidade dos acordes, na maioria das vezes está nos acordes, né? Então você não precisa ficar procurando todas as notas, vai estar por ali, né? Ou então vai estar aqui pertinho, né? É isso que você tem que pensar para você conseguir tocar qualquer música do fingerstyle, né? Então a ideia é essa, a gente está usando desse arranjo para tocar o que quiser, né? 1, 2, 3, Ré. Se eu fizer essa proposta, então, de tocar a nota do baixo, vamos dizer assim, apenas uma notinha e a melodia, eu já tenho um acompanhamento simples, mas eu já tenho, já dá para soar. Certo? O baixo está só marcando o tempo, né? Mas já me ajuda, porque eu tenho que deixar isso parado aqui, né? Tem hora que eu tenho que deixar um dedo aqui para mexer. No caso do Sol, o Dó e o Ré, né? O Ré é solto, o Lá é solto. Então, eu vai estar sempre na terceira casa aqui, né? Que o que indica que nessa primeira posição eu vou usar o dedo 3. Né, para facilitar os meus estudos, certo? E agora já partindo para a ideia do arranjo, mas acreditando que vocês já pararam o vídeo, já está rolando, já está tudo certinho, beleza? Agora chegando na parte final do nosso arranjo, que é quando a gente vai colocar a questão de acordes, colocar alguns ornamentos, né? Então aqui no primeiro, a gente está assim, ó. Aí depois vem uma frase, né? E cai num acorde. Eu coloquei o polegar aqui para secar, para não evitar de ficar tocando uma nota que não é desejada neste momento. Então, ó. Acorde. Acorde, acorde,
fechamos então a primeira parte. Eu vou voltar aqui agora para explicar mais detalhadamente, tá bom? Então o começo, né, já passei com vocês. 1, 2. Só o primeiro compasso, tô repetindo. Primeiro e segundo. Já cai, né, com o acorde para começar a melodia, né? Na primeira versão, se eu não me engano, isso aqui era uma pausa, né? 1, 2, 3, 1. Agora não, primeiro já é um acorde, né? Por isso que você precisa ter uma certa habilidade também, né, pessoal? Quem está realmente iniciando, vai ter muita dificuldade de tocar. Fala, nossa, mas falou que era fácil, não é tão fácil. Não, fácil não é, né? A gente já presume que quem está tocando violão fingerstyle, quem está querendo aprender, já tem uma vivência, principalmente de acordes. Porque se a pessoa tiver que ficar toda hora pensando qual acorde, onde é que tá as notas, não vai conseguir agora. Não quer dizer que não vá conseguir nunca. É diferente. No momento, precisa amadurecer um pouco mais para poder realmente aproveitar mais desse tipo de aula, né? Então vamos lá. Primeira parte já foi. Vou pegar direto do acorde para a gente seguir para a melodia, ó. Acorde. Tá tudo no acorde as notas, ó. Aí eu fiz uma pequena preparação para entrar no refrão, né? Aqui, ó. Aqui, ó, pegar os acordes, né? O quarto dedo, aliás, a quarta corda com o polegar, né? Indicador em médio, seguindo as 4 cordas de baixo, né? Então eu vou fazer um arpejado, né? Então eu faço aqui, ó. Paraná. Aí tá um minguinho aqui, né? Dedo 4 na casa 3, eu tiro, ó, imediatamente, ó. O Lá tá solto, ó. Polegar. Devagarzinho. Certo? Então, da preparação para o refrão, ó. Aí eu tenho outra frase de transição, se acaso tiverem dificuldade, não precisa fazer, que é isso daqui, ó. Isso vai estar no compasso 24, ó. E cai no Dó, né? Eu tô tocando especificamente a corda 5, 4 e 3, mas a melodia já vem logo após na corda 2, né? Certo? Então, voltando aqui, ó. Devagarzinho. Para. Sugiro que seja ligado, inclusive, pessoal, ó. Certo? Essa aqui, no caso, já é a frase que vai levar para a nota Ré, que vai, aliás, para o acorde de Ré, para iniciar a música que originalmente é cantada 3 vezes. Então a gente pode fazer 3 vezes, mas aí seria legal, como um fingerstyle, fazer arranjos diferentes.
fazer a melodia em lugares diferentes, né? Isso a gente pode explorar também. Lembrando que o Sol é Sol em qualquer lugar, o Ré é Ré em qualquer lugar. Então, se você está fazendo aqui, ó, pode ser aqui. Ou aqui. Né? Você pode mudar essa melodia de lugar e pensar em acompanhar com os acordes de formas distintas. Ok? Então essa partezinha, só essa última frase que ficou faltando a gente repassar para ficar mais firme, né? Ó, então vem aqui, vem tocando, né? Intervalo de quartas. Sol e Si, e o dedo 2, no caso aqui o indicador, na corda Sol. Foco na mão aqui, ó. Certo? Agora vamos repassar a música então, para fechar. A digitação, pessoal, ela sempre tem que ser pensada de uma forma que você economize esforços, né? Não quer dizer, eu já tive alunos que às vezes você comenta alguma coisa nesse sentido e fala assim, não, mas eu dou conta de tocar assim. A questão não é dar conta, a questão é que você está gastando energia à toa, e a hora que precisar de gastar essa energia, você não vai ter, né? Ah, não, mas eu consigo fazer tudo com o dedo só, beleza. Mas a hora que precisar tocar 2 notas, você não vai conseguir com o dedo só. Né? Então, assim, eu estou dando exemplos que não são necessariamente da realidade dessa música, né? Mas, no caso dessa música, o indicador e médio tem que estar realmente, não dá para tocar com o dedo só. Ah, dá sim, eu consigo, mas fica bom? Não, então não toque. Né? Então, tenta usar especificamente a digitação correta, né? Para facilitar, no caso, ter menos esforço, na verdade, na hora de tocar e conseguir ter uma performance melhor. Beleza? Grande abraço para vocês, pessoal, e até mais!